Vídeo de hoje eu quero falar sobre peso. Será que existe um peso ideal para fazer aulas de balé? Vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. No vídeo de hoje, confesso que eu estava bem relutante para fazer, porque eu já falei desse tema anteriormente e uma das vezes que eu falei sobre esse tema, deu um chabu no meu Instagram, e aí veio uma galera, falar um monte de coisa sem sentido algum, pelo simples fato de não entender o que eu estava falando e principalmente não entender os termos técnicos, talvez até colocando um pouco das suas opiniões, da sua forma de expressar acima do que os livros, do que a literatura fala. E você vai entender, até o final desse vídeo, você vai entender por que que deu esse chabu. Primeira coisa que a gente vai deixar muito clara nesse vídeo: existem dois caminhos dentro do balé. Quais são esses dois caminhos? O caminho para quem vai atuar profissionalmente, então vai seguir uma carreira, vai entrar em companhias de dança e vai ser bailarina profissional. E, por outro lado, nós temos o caminho de pessoas que fazem o balé de forma amadora. O que é de forma amadora? E aqui entra uma gama grande de pessoas. Então, bailarinas que talvez dançam desde criança, mas não atuam profissionalmente, mas que talvez dançam de forma esporádica em festivais, em grupos experimentais de dança, como eu mesmo já participei, ou bailarinas que começaram depois de adultas. Enfim, eu quero que você entenda que existem esses dois caminhos: a galera que vai dançar profissionalmente e a galera que está fazendo porque gosta do balé, porque leva o balé como um hobby, como uma terapia, seja lá o que for. Se isso ficou bem claro, beleza, a gente pode seguir o vídeo. E por que que eu estou alinhando isso logo no começo? Porque o que eu vou falar aqui é sobre esse segundo grupo, o grupo amador, a galera que faz há muitos anos, desde criança e continua, mas tem o seu trabalho à parte, não trabalha especificamente com dança ou as bailarinas adultas. Porque acaba sendo uma realidade diferente. Eu estaria mentindo para você falando que essa realidade, o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo, cabe para os dois cenários, porque não cabe. Eu já atuei como bailarina profissional, eu já fiz da dança a minha profissão. Para quem conhece a minha história sabe da minha jornada naquela época, de segunda a sexta-feira, 8 horas diárias, aulas, ensaios e preparações e tudo mais. É uma rotina totalmente diferente de uma bailarina adulta agora. Hoje o meu objetivo está muito mais ligado com a minha carreira como personal e com as coisas voltadas para a área de educação física e não relacionado ao balé. Então, pensando nisso, pensando nesse segundo grupo, não existe um peso ideal, não tem uma como que eu posso falar isso? Um pré-requisito, você tem que pesar de tanto a tanto, ou mínimo ou máximo de peso, máximo de altura. Isso não existe para o balé, justamente porque o foco é outro. Então, muitas vezes, as pessoas têm um pouco de receio, falam, poxa, Ju, eu estou um pouquinho acima do peso, eu fiz balé quando eu era criança, mas hoje eu estou acima do peso por uma série de motivos. Eu queria muito voltar ao balé, mas, sabe, a minha condição física não me permite. E eu falo exatamente isso, isso não te impede de voltar ao balé, voltar a fazer uma coisa que você gosta, que você gostava lá atrás e agora você tem a oportunidade, seja por questão de tempo, seja até por questões financeiras, de voltar a fazer uma coisa prazerosa. E eu sei que isso ainda está muito, sabe, lá dentro da cabeça que toda bailarina tem que ser magra, porque muitas vezes a gente foca no primeiro grupo. Lembra do primeiro grupo que eu falei no começo do vídeo? Das bailarinas profissionais que precisam ter um biotipo físico, que precisam ter... Eu não quero falar de peso aqui, porque o peso é um número complicado, você vai entender por que já já. Mas, querendo ou não, tem um biotipo. É a mesma coisa de chegar uma pessoa com uma estatura bem baixa e a gente falar que essa pessoa vai conseguir, sei lá, jogar basquete. Vai conseguir jogar basquete? Com certeza vai, em níveis amadores. Mas para o basquete profissional, precisa ter um biotipo. Por quê? Quem tem aquele biotipo leva uma certa vantagem. Não é pelo fato de ser melhor ou ser pior, mas você entende que tem uma vantagem por ser mais baixo para certas modalidades, tem uma vantagem em ser mais alto para outras modalidades. Quer um outro exemplo? Pega dois atletas de atletismo, corrida, que a gente vê lá nas Olimpíadas. Os dois, apesar de terem a mesma profissão, são atletas de atletismo, mesmo assim
tem uma diferença corporal. Eu vou tentar colocar nesse vídeo aqui para esclarecer. Os corredores que fazem longas distâncias, eles têm um tipo físico. Já os corredores que correm curtíssimas distâncias, por exemplo, aquele corredor, o Bolt, a mesma coisa. Eles têm um outro tipo físico porque favorece. Então, quando a gente vai atuar de forma amadora no balé ou em outros esportes, às vezes, até que sem querer, de forma inconsciente, a gente já coloca na cabeça que precisa ter aquele tipo físico, aquele biotipo, aquela estatura ou aquele peso. Porque você está atuando de forma amadora, você está fazendo uma coisa que você gosta e não existe, grava isso, não existe pré-requisito. Você não precisa ser flexível, você não precisa ser magra, você não precisa ser alta ou baixa, você não precisa ter um pé super esticado. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter um corpo e força de vontade. O resto, você vai melhorando e você vai se desenvolvendo ao longo das aulas. E agora falando especificamente do peso, cuidado, porque quando a gente fala de peso, a gente não está levando em consideração a composição corporal. Grava isso. Composição corporal, o que que é? Basicamente é a proporção que você tem dentro do seu corpo de músculo e de gordura. A pessoa ter 50 quilos não me diz nada se ela é saudável. Ela pode ter 50 quilos, por exemplo, parecer magra, mas a composição corporal dela ser péssima, ter altos níveis de gordura no corpo. Isso não é saudável. Ai, Ju, mas ela pesa 50 quilos e é magra. Ah, mas não é saudável. E aqui que entra o termo que eu falei lá no comecinho do vídeo, que eu fui explicar o que significava, o que era o termo falsa magra. Mas para que eu fui inventar isso no Instagram? Não dá para falar certas coisas no Instagram. Porque eu fui explicar exatamente o que esse termo falsa magra significava. Que é exatamente isso. Uma pessoa que tem um peso ok, que a gente olha para ela fisicamente, visualmente, ela parece estar magra, mas a composição corporal dela está ruim. Ela tem grandes níveis de gordura no corpo e pouco de massa muscular. Isso é prejudicial para o corpo. Não é uma apologia porque a mídia promove o corpo magro e não tem nada a ver com isso. E esse é um termo extremamente utilizado entre os profissionais da saúde. O termo falsa magra já remete a essa ideia. Poxa, é uma pessoa que tem pouca massa muscular. É uma pessoa que, por exemplo, se chega para mim, uma aluna de personal, uma aluna de consultoria, a partir do momento que eu conversar com a nutricionista dessa pessoa, ela já vai falar, ó, Ju, presta atenção no treino dessa pessoa, sei lá, da Maria, porque a Maria é uma falsa magra. Eu já entendi qual é a questão envolvida nos treinos da Maria, o que eu tenho que trabalhar nos treinos da Maria para ela trocar essa composição corporal. Por isso que eu disse para você, o peso vai muito além. O peso. Muitas pessoas chegam para mim, inclusive, e falam assim: ai, Ju, eu peso X, eu peso 80. Eu olho para a pessoa, falo, tá, mas não quer dizer muita coisa. Ah, Ju, eu preciso pesar 60 quilos. Eu vou emagrecer e vou pesar 60 quilos. Isso não fica melhor no meu corpo? Não sei. Precisa alinhar a composição corporal. Então, pensa que um corpo saudável é aquele que tem uma quantidade maior de massa muscular e menor de gordura corporal. Existe até uma tabelinha onde a gente acaba linkando se é homem ou se é mulher, de acordo com a idade e qual é o nível de gordura corporal. E aí, essa tabelinha nos mostra, olha, essa pessoa está com um nível de gordura corporal interessante. Por quê? É importante que a gente tenha gordura no nosso corpo, porque a gordura ela vai ajudar numa série de processos existentes. Então, lembra que tudo que é demais é ruim? Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho nada de gordura, é muito prejudicial. Se eu tenho muita gordura acima daquele limite que a literatura coloca, isso também é prejudicial. E aí, antes que eu esqueça, você deve estar se perguntando, mas Ju, como que eu sei? Como que eu vou saber se eu tenho gordura, se eu tenho massa muscular, quais são as porcentagens? Sendo que a minha balança é uma balança simples, aquelas que a gente coloca no banheiro.
Pois é, existe um exame chamado bioimpedância. E nesse exame é como se fosse uma balança normal. Você sobe na balança, claro que tem várias marcas de balanças de bioimpedância, mas basicamente é uma balança que vai medir essa sua composição corporal, que é um exame bem simples, que inclusive a maioria dos nutricionistas pedem esse tipo de exame, por quê? Ele ajuda a entender se aquela reeducação alimentar, se aquela dieta, enfim, o termo que você queira usar, se aquilo está seguindo de acordo com o objetivo proposto pelo profissional. Se a pessoa está conseguindo emagrecer, mas sem perder massa magra. A massa magra, ela é muito, 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 muito importante, independente da idade. E se a gente fala do balé, eu já falei isso em algum outro vídeo, se a gente fala do balé, ter massa magra é importante, porque ela vai prevenir lesões, ela vai segurar, bem entre aspas, ela vai segurar as nossas articulações e vai deixar, por exemplo, que a gente consiga sustentar as nossas pernas, vai deixar que a gente consiga subir na ponta, na sapatilha de ponta com mais qualidade, com mais segurança, vai deixar a gente sustentar os nossos braços com firmeza. Então a massa ela é muito importante. E voltando à questão da composição corporal, é até por isso que eu sou um pouco contra quando as pessoas colocam pesos em caixinhas. Ah, vai ter uma audição lá no Balé X e o peso máximo é tanto. A pessoa ela pode conseguir diminuir aquele peso em questão de horas, de dias, e não é saudável. Enfim, então, mas aí fica esse outro papo, né? Outro papo. Porque aí a gente está entrando num caminho meio complicado. Então, resumindo, pega seu colã, pega sua sapatilha, pega sua meia calça e vai ser feliz. Vai fazer sua aula de dança, vai fazer sua aula de balé, vai fazer sua aula de jazz, se joga. Com as aulas, no caminho, você vai conseguindo se desenvolver e vai percebendo também quais são os pontos que você precisa melhorar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa desenvolve de uma maneira diferente e precisa trabalhar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal, estamos quase... Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas estamos quase chegando em 1000 inscritos. Então, bora chegar nos 1000 inscritos no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!